Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Amém. Vamos ler aqui na Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 37, versículo 1, que diz o seguinte: E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Vamos analisar a história de José e tiramos dela exemplos maravilhosos. A história de José tem coisas maravilhosas para o nosso dia a dia. Vamos ver aqui na Bíblia que José, ele recebeu do seu pai uma túnica de várias cores, uma túnica que mostrava o carinho que o seu pai tinha com ele. E os seus irmãos tinham inveja de José. Os irmãos de José invejavam José tremendamente. Primeiro, porque ele era querido. Segundo, porque ele, segundo a Bíblia, mantinha um comportamento digno. E os seus irmãos não tinham esse comportamento. O comportamento deles eram terríveis. Nós notamos que José tinha um comportamento digno desde a sua meninice. Que desde a sua meninice, José tinha um comportamento de um homem de Deus. Então, o comportamento que devemos ter, tirando o exemplo de José, é um comportamento digno, né? Um comportamento certo, sério. E a inveja dos irmãos de José era muito grande. Habitamos em um tempo onde a inveja é muito grande. As pessoas, elas são tendenciosas a serem invejosas, a não aceitar a vitória dos outros. E os invejosos de José eram os seus próprios irmãos. Os próprios irmãos de José invejavam e não aceitavam a vitória, as bênçãos que José tinha. Nesta vida, nós temos que aprender a lidar com a inveja. Sabe por quê? A inveja está em todos os lugares. O ser humano é tendencioso a ser invejoso, a não aceitar o que é a inveja, é não aceitar a vitória alheia, não aceitar de forma alguma que alguém seja mais feliz do que você. Esse é o papel do invejoso. A questão da inveja não é somente comportamental, porque o invejoso é secretário do diabo. Aquela pessoa que inveja, ela vai fazer alguma coisa para prejudicar aquela pessoa que é alvo de sua inveja, né? Foi o que aconteceu com José. Os irmãos de José invejavam tão grandemente que começaram a planejar, fazer um complô contra ele. E José continuava entre os seus irmãos, contando para eles os seus sonhos. Olha só que exemplo que nós tiramos da vida de José. Não devemos contar os nossos sonhos, as nossas vitórias, porque as pessoas, em vez de se alegrar, a maioria delas, com certeza eu digo isso, eles vão ficar com inveja, vão duvidar. Você diz um sonho, eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. A tendência de uma grande parte das pessoas é dizer, não vai realizar. Como é que pode? Vai realizar na vida dele e na minha. A pessoa se coloca logo, né, como um empecilho para a sua bênção acontecer. Não seja menino. Não conte a sua vida para todas as pessoas. Não. Evite falar dos seus sonhos para as pessoas, porque José falou, e olha só o que aconteceu com José. José sonhava e contava para os seus irmãos ardiam de inveja. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo tão terrível, que às vezes a gente tem que ficar calado, mediante a glória que Deus tem manifestado na vida da gente, a bênção que Deus tem manifestado na vida da gente, a gente não pode contar, porque em vez de alegrar alguns vão sentir inveja. Isso em todo canto. Vai dizer, não, na minha igreja não tem isso. Aí é que tem. Onde tem ser humano, tem inveja, né? Às vezes no coral, uma irmã, ela tem um certo sentimento contra a outra, porque a outra tem uma voz mais bonita, né? Outro irmão, porque o irmão ali prega melhor. E eles fazem do mesmo jeito, da mesma forma que os irmãos de José fizeram. Eles tentam fazer um complô.
Os irmãos de José pegaram José, jogaram dentro de um buraco, dentro de uma cova, para matar José. E quantos irmãos não têm matado o outro por inveja? Quantas pessoas não falam mal de outra igreja ou de outro irmão? Por que falam mal? Porque são invejosos. Eles não conseguem fazer aquilo que aquela igreja faz. Então, procura um defeito, e quem procura um defeito acha. Quem procura uma falha acha, e senta a lenha, joga na cova, tenta assassinar com sua língua. A inveja é terrível, e você tem que aprender a viver com a inveja, a conviver com esse sentimento de inveja. E os irmãos de José jogaram José na cova, e depois eles disseram, sabe uma coisa? Não vamos ter a culpa do nosso irmão, não vamos vendê-lo como escravo. E venderam José como escravo, e José foi para o Egito escravizado. Pense no sofrimento de José, pense que sofrimento que ele passou. Deus está com você, independente do que você está passando. Todos nós passamos situações difíceis. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todas as pessoas dessa terra passam lutas, agora passam, não permanecem não. Passam, mas Deus passa com você. Deus luta a tua luta, como foi com José. José foi vendido escravo pelos seus irmãos. Chegou o tempo que nós não devemos nem contar o que Deus nos deu, nem o que está acontecendo conosco, porque o ser humano é tremendamente imperfeito, né? Já vi igrejas contarem que Deus está abençoando nas ofertas, e algumas pessoas infiltradas na igreja, né, suscitaram ladrões e vieram roubar essa igreja. Inclusive uma dessas pessoas, né, desses assaltos, um irmão morreu. Para você ter uma ideia, a inveja é terrível. A inveja transforma homens em demônios. A inveja é uma mistura de ganância própria com repulso. Ou seja, a pessoa aceita vencer, mas ele não aceita que ninguém vence. Tenha cuidado com seus sonhos. Não conte os seus sonhos para todo mundo. José contou. E algo que era para ser alegria se tornou tristeza. José foi vendido como escravo e foi para a casa de Potifar. Potifar era um homem como fosse um prefeito hoje, né? Um governador hoje, como fosse um governador, era algo muito importante. E lá na casa de Potifar, José trabalhou e prosperou. José era competente, ele sabia comprar, sabia vender, ele era um homem que sabia utilizar o conhecimento que tinha. Seja competente naquilo que você faz. Tudo aquilo que você for fazer, faça bem feito. Se você não fizer as coisas bem feitas, é melhor não fazer nada. Se você é um mecânico, seja um bom mecânico. Se você é um bom predeiro, seja um bom predeiro. Um marceneiro, seja um bom marceneiro. José era um homem que fazia da competência um meio de Deus abençoá-lo. E José subiu na casa de Potifar. José foi abençoado na casa de Potifar, a tal ponto que Potifar confiou tudo a ele, né? Mas Satanás sempre coloca armadilha no caminho dos servos de Deus. E Satanás colocou armadilha na vida de José. A mulher de Potifar se apaixonou por José e José fugiu dela. Satanás nós enfrentamos, mas o pecado nós fugimos. Não existe ninguém forte para o pecado. Na verdade, não existe ninguém forte nesse mundo. Existem aqueles que escapam, né? E ela ficou irada. E com essa ira dessa mulher, ela entregou José para o marido como fosse um homem ruim que tinha tentado contra o seu caráter, contra o seu pudor. E Potifar não quis saber e pegou José e colocou na prisão. Veja o sofrimento do nosso irmão, como sofreu José, mas Deus era com José. As pessoas queriam reter José. Quantas pessoas querem te reter, querem te parar, mas não conseguem.